Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Bíblia NVI-PT. O caráter da pregação, versículos 1 a 5, nesse início Paulo diz que sua mensagem e a sua pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana mas no poder de Deus. Fonte: Bibliaon.com, vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site: https://antigonovotestamento.net, áudio: Inteligência Artificial, adaptado por Carlos. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. 2 Coríntios 2, 1. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. 2 Coríntios 2, 2. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. 2 Coríntios 2, 3. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. 2 Coríntios 2, 4. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 2 Coríntios 2, 5. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. 2 Coríntios 2, 6. A sabedoria procedente do Espírito, versículos de 6 a 16, Paulo segue falando da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era não o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E segue informando que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falou, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Observe. Se você é verdadeiramente um crente, está implícito que você não tem pensamentos impuros, você tem a mente de Cristo. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para nossa glória. 2 Coríntios 2, 7. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 2 Coríntios 2, 8. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 2 Coríntios 2, 9. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 2 Coríntios 2 e 10. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 2 Coríntios 2 e 11.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 2 Coríntios 2:12. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 2 Coríntios 2:13. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 2 Coríntios 2:14. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois 2 Coríntios 2:15. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 2:16.